Livre para todos os públicos. Boa tarde, pessoal. Bom para todos, começando nesta sexta-feira, hoje, dia 30 de abril de 2021. Você acompanha essa edição comigo, eu sou a Naama Nunes. Nós estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual, no 98,9 FM e também nas redes sociais, youtube.com/RedeTVT, facebook.com/RedeTVT. Pelas redes você pode comentar aqui no nosso programa, enviar as suas fotos, a sua sugestão de perguntas. Me fala também de onde que você está acompanhando o programa Bom para Todos, que a gente vai interagindo aqui ao longo de toda a nossa programação, tudo bem? Hoje nós temos a participação do jornalista Leandro Fortes, que vai comentar as notícias do dia. Nós vamos conversar também com o Rony Anderson Barbosa, secretário nacional de comunicação da CUT, que vai falar sobre a live dos trabalhadores que vai ser realizada amanhã com transmissão da TVT. Participa também do nosso programa o jornalista Luiz Zanin, crítico de cinema, que vai trazer os destaques do Oscar 2021 e falar sobre as estreias da semana também, tá bom? E a gente começa agora o giro das principais notícias do dia. E o ministro da Saúde participou hoje de manhã de reunião virtual da Organização Mundial da Saúde para falar do combate à pandemia no Brasil. Marcelo Queiroga frisou que as ações do Ministério são lideradas por Jair Bolsonaro. Queiroga não citou o caos no sistema de saúde, a falta de vacinas e nem o número de mortes por Covid, que já ultrapassou 400 mil casos. Ele disse que o Brasil tem 500 milhões de doses de vacinas contratadas e os brasileiros serão vacinados até o final do ano. E o Brasil recebeu ontem à noite 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. O desembarque foi no Aeroporto Internacional de Campinas, no interior de São Paulo. Houve aglomeração de jornalistas e autoridades na pista do aeroporto. Teve discurso de prefeito, representante do laboratório e de ministros de Jair Bolsonaro. No ano passado, Bolsonaro recusou a oferta de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. E o Brasil recebeu ontem 1 milhão de doses da vacina da Pfizer. O desembarque foi no Aeroporto Internacional de Campinas, no interior de São Paulo. Houve aglomerações de jornalistas e autoridades na pista do aeroporto. Teve discurso de prefeito, representantes do laboratório e de ministros de Jair Bolsonaro. No ano passado, Bolsonaro recusou a oferta de compra de 70 milhões de doses de vacina da Pfizer. A CPI da Covid-19 vai investigar a aquisição e distribuição de vacinas durante a pandemia. Em sua live semanal desta quinta-feira, Jair Bolsonaro, que vai ter ações e omissões investigadas pela comissão, disse que não está preocupado. Vamos acompanhar. A gente continua trabalhando a todo vapor. Não estamos preocupados com essa CPI. Nós não estamos preocupados. Numa coletiva ontem à noite, ao lado de Randolph Rodrigues, Renan Calheiros disse que só aliados do vírus devem se preocupar com as investigações. Está sob investigação aqueles que foram responsáveis por ações e omissões que nos levaram à tragédia de ser o segundo país do planeta com maior número de mortos. De alguma maneira, só deve ter preocupação os aliados do vírus. Quem não foi aliado do vírus não deve ter nenhuma preocupação. Vários requerimentos enviados por senadores à CPI foram produzidos pelo Palácio do Planalto. De acordo com o jornal o Globo, a assessora que assina os requerimentos é namorada de Fred Wassef, advogado da família Bolsonaro. Thaís Amaral Moura trabalha como assessora especial da presidência desde janeiro e teria sido indicada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Randolph Rodrigues e Renan Calheiros comentaram a produção desses requerimentos. Isso que aconteceu é algo nunca visto aqui na história das comissões parlamentares de inquérito.
Algo que nós não admitiremos é que essa CPI sofra interferência externa. Comissões parlamentares de inquérito são poderes de investigação do Parlamento, do Congresso, neste caso, do Senado Federal. Como o senador Renan aqui destacou, não há precedente desse tipo de requerimento ser preparado no Palácio do Planalto e advir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Pessoal, e para comentar agora as notícias do dia, a gente conversa com o jornalista Leandro Fortes. Tudo bem, Leandro? Tudo bom, Naama? Tudo ótimo por aqui, por Brasília. Ótimo. Leandro, vamos começar aqui já repercutindo essa declaração do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que prometeu que vai vacinar todo mundo até o final do ano. Ele participou de uma reunião da Organização Mundial da Saúde e pediu para que os países que tiverem doses excedentes das vacinas contra o coronavírus concedam ao Brasil. Como é que você avalia a participação do ministro da Saúde na reunião da Organização Mundial da Saúde? Primeiro, olha só, é uma participação razoavelmente civilizada, porque é uma coisa que não estava acontecendo de jeito nenhum. Pelo menos ele está indo para a reunião da OMS, mas o que eles estão abarcando é a pauta do ex-presidente Lula. Lula, quando saiu da prisão, quando deu aquela coletiva em São Bernardo, nos sindicatos metalúrgicos, assim que resgatou os seus direitos políticos, né, para poder se tornar elegível, ele pautou o governo Bolsonaro e agora eles simplesmente estão replicando a pauta do Lula. O Lula falou que era preciso ir à OMS, era preciso pedir aos países ricos que mandassem as sobras de vacinas para o Brasil, que era preciso vacinar as pessoas até o final do ano. Ele não tem a menor condição de prometer o que prometeu. Eles não sabem. Eles não têm noção nenhuma se vão ter vacinas para toda a população até o final do ano, o que, pelas contas, mesmo para quem é jornalista como eu, é um foragido da matemática, qualquer conta que você faça, você vê que essa possibilidade é muito remota. Ele está jogando para a plateia. Eles estão tentando tornar um espetáculo, espetacularizar a chegada de vacinas no Brasil. Olha só, eles recusaram. Esse governo Bolsonaro, esse governo de delinquentes, recusou a oferta de 70 milhões de vacinas da Pfizer. E agora fez um carnaval ridículo com aglomeração de jornalistas, com discurso de prefeito, com autoridade, com fanfarra, com essa coisa provinciana, paroquial de quinta categoria, para receber 1 milhão de doses. São um país de 200 milhões de pessoas. Estão fazendo um caso. Faltou ter banda marcial tocando para a chegada de 1 milhão de doses, depois que eles recusaram 70 milhões de doses. Não se pode dizer, não, mas nem que eles estão correndo atrás. São demagogos, são hipócritas. Então, esse ministro da Saúde é um desqualificado total, como os anteriores, só que, pelo menos, ele é mais civilizado. Pelo menos ele foi obrigado a se render a essas circunstâncias e criou essa fachada de que está preocupado em vacinar as pessoas. É mentira! O general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Casa Civil, começa por aí o paradoxo, né? E ele teve que se vacinar escondido. Olha, pega a fala desse homem que vazou numa reunião que ele estava sendo gravado sem saber. Olha o que depois ele deu entrevista para dizer na CBN. Que ele foi se vacinar escondido, porque a orientação do presidente da República é que eles não se vacinassem. E ele falou assim, eu quero me vacinar, eu quero ver meus netos crescer, eu quero viver. É um governo de genocidas. O presidente da República, esse demente, esse débil mental, ele todo dia faz uma live agora para dizer que não está preocupado com a CPI. Ou seja, todo dia ele passa um recibo de que está morrendo de medo da CPI, que ele está encagaçado com a CPI. Aí todo dia ele fala, não estou preocupado com a CPI. É claro, se você fala todo dia que não está preocupado, deixa muito óbvio, não, que você está muito preocupado. E ele tem que se preocupar. Porque eles são tão idiotas que esse mesmo ministro general Ramos, que se vacinou escondido na moita, produziu um documento com 23 itens que é um atestado de culpa de 23 crimes cometidos pelo governo federal durante a pandemia. É isso que vai acontecer. Então, ele está muito preocupado. Na verdade, eles estão apavorados ao nível de mandar essa mulher,
que trabalha no Palácio do Planalto, preparar os requerimentos enviados à CPI, requerimentos. Esses requerimentos são obrigatoriamente ter que ser produzidos dentro do parlamento por parlamentares. Os requerimentos vieram da presidência da República, da mulher daquele Oacef, que é aquele advogado falastrão que escondia na casa dele o miliciano Fabrício Queiroz, o miliciano que mandava no esquema das rachadinhas junto com o Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Ou seja, é a milícia. A milícia, o esquema da milícia é que produziu os requerimentos encaminhados pelo Palácio Planalto para a CPI. Essas pessoas estão completamente apavoradas. Elas sabem que essa CPI vai sangrar o Bolsonaro como um porco até chegar às eleições de 2022. Porque o presidente fala que não está preocupado, mas como você mesmo mencionou, a gente teve no início da semana a divulgação daquela lista com os 23 itens, né? Com possíveis acusações ali que o governo deve responder na CPI. A gente viu também toda essa movimentação dos senadores bolsonaristas para tirar a relatoria da comissão da mão do deputado Renan Calheiros. E senador, o presidente, ele não parece nada confortável ali. Se ele não está preocupado, confortável que ele não está, né, Leandro? Está completamente encagaçado, completamente. Tá com as calças todas sujas. Está morrendo de medo. Tem tentado, ainda está. A rigor ainda está tentando tirar o Renan Renan Calheiros da relatoria, porque aquela ação da Carla Zambelli, que foi sentenciada aqui por um juiz de primeira instância em Brasília, mas caiu menos de 24 horas depois, está no STF, na mão do ministro Lewandowski. Não vai dar em nada, porque, além de tudo, é mal feito, uma coisa amadorística, de gente que não tem nem conhecimento, nem do regimento interno do Senado, nem de conhecimento jurídico, né? São pessoas imbecis completos. Mas eles estão tentando tumultuar. Esse bando de requerimento é para tentar melar. Você manda 200, 300 coisas para tentar melar a rotina. Mas o Renan Calheiros é uma raposa velha do Senado Federal, né? E aí, o projeto político dele agora é ferrar com a vida do Bolsonaro. É se vingar da Lava Jato e se vingar do Bolsonaro. É o projeto político dele agora, porque você sabe que o Renan Calheiros muda o projeto político a cada legislatura. Ele é golpista. Ele não é uma pessoa de confiança. Ele agora é o inimigo do meu inimigo. E aí vira meu amigo. Mas ele não é nem de longe uma pessoa de confiança. É um arrivista, é um cangaceiro da política brasileira que está puxando o saco de todos os governos desde que estou. Não a exceção do Bolsonaro, o que é uma boa notícia para todos nós. Mas ele já disse que vai ser muito duro com esses caras e eles estão muito preocupados. Muito preocupados. Não à toa tentam diuturnamente tirá-lo da relatoria, ao mesmo tempo que o presidente todo dia vem falar que não está preocupado com a CPI, o que prova, obviamente, que ele está muito preocupado. Agora, Leandro, na semana que vem a gente tem aí a convocação dos ex-ministros da Saúde do governo Bolsonaro, né? O Luiz Henrique Mandetta, o Pazuello também, Eduardo Pazuello e o Nelson Teich deve ali prestar o seu depoimento na comissão da CPI. Como é que você vê isso? Quais são as suas expectativas para esse encontro, né? Para a saída esse depoimento, dos ex-ministros na CPI da pandemia? Olha só, mas não tenho bola de cristal, mas eu sou capaz de deduzir algumas coisas. O ex-ministro Mandetta vai ser muito assertivo contra o governo Bolsonaro, porque ele vai utilizar a CPI para se posicionar como candidato, ele é um desses possíveis candidatos de centro, com todas as aspas, que na verdade é a direita neoliberal, que quer se colocar, que quer ter uma candidatura em oposição à extrema-direita do Bolsonaro. Então o Mandetta certamente será muito assertivo, né? Vai, digamos assim, denunciar todas as mazelas e as obrigações que não foram cumpridas pelo Bolsonaro no combate à pandemia. Isso é bom também que ele faça. Mas lembrando que essas pessoas fazem as coisas certas pelos motivos errados. O Mandetta é um picareta, sempre foi, golpista, entrou no Ministério da Saúde para destruir o SUS e ser um preposto dos planos de saúde, da seguradora de saúde lá dentro. Só que viu o cavalo passar encilhado na frente dele, não foi bobo, montou e saiu em disparada. Está fazendo a coisa certa, ainda no Ministério estava fazendo a coisa certa e agora vai denunciar o descalabro que foi o início da pandemia do Brasil. O ex-ministro Teich,
Para mim, é uma incógnita. Eu acho que ele não tem coragem o suficiente para falar o que tem que ser dito. Ele vai dizer apenas que acabou saindo, que não, né, que não tinha sintonia com o governo. Ele não é um homem do embate, nem tem interesses políticos. Agora, o general Pazuello é que a gente vai descobrir se ele é um rato ou é um homem. Né? Se ele for um homem, ele vai dizer a verdade, falar que recebeu ordens do capitão, o general recebeu ordem do capitão, para matar a população humana, para a população brasileira, para não comprar vacinas, para não fazer campanha de saúde, para não estimular o uso de máscara, enfim, se ele for um homem. Mas ele recentemente se comportou como um rato. Foi encontrado num shopping center de Manaus, cidade símbolo da desgraça brasileira em relação à pandemia, andando sem máscara. E perguntado sobre a máscara, ainda debochou do interlocutor, dizendo que não sabia nem onde comprar, que tinha que usar, mas não sabia nem onde comprar. Um deboche. Isso às vésperas da CPI. Essas pessoas, então, assim, não há muito o que se esperar. Agora, se ele perceber que ele vai ser jogado às piranhas pelo governo Bolsonaro, aí sim ele certamente vai ter que tomar uma posição mais defensiva, até porque o Exército também não vai querer que um general seu seja imolado para defender esses quadrilheiros arrachadinhos. E esse ministro atual, Marcelo Queiroga, ele vai falar o que está fazendo. É um desqualificado total, não tenho ideia que não vai fazer a menor diferença o que ele vai dizer ou deixar de dizer. Leandro, agora tem uma questão que chama a atenção. A Índia, ela é considerada no momento o epicentro da pandemia. E ela já conta ali com o apoio, por exemplo, do Reino Unido, que já enviou oxigênio, já enviou também outros insumos para o combate à pandemia lá na Índia, né? O próprio presidente dos Estados Unidos anunciou que vai enviar 100 milhões de dólares de suprimentos para a Índia para ajudar aí a combater essa disseminação do vírus, que está ali bem complicada a situação. Na sua opinião, por que os Estados Unidos não está ajudando o Brasil até o momento? O Brasil é um dos países que mais preocupa também a Organização Mundial da Saúde. Nós já fomos o epicentro da doença, estamos com os índices altíssimos de mortalidade por conta do coronavírus, e essa ajuda não vem dos Estados Unidos, né? Um país aqui do continente da América, e a gente lembra aquele caos em Manaus, quando teve aquela crise do oxigênio. Quem ajudou Manaus foi a Venezuela, e a gente ainda não conta com a ajuda dos Estados Unidos, que tem inclusive vacina excedente anunciada pelo presidente. Como é que você vê toda essa questão? Não, mas é o seguinte, o problema é que o Bolsonaro destruiu a política internacional do Brasil. É péssima, e estava até recentemente nas mãos de um idiota que acredita que a Terra é plana, que era aquele chanceler Araújo. Né? Assim, então, as relações internacionais brasileiras foram vilmente degradadas por esse idiota e pelo filho também idiota do Bolsonaro, chamado Eduardo Bolsonaro, que comanda a Comissão de Relações Internacionais da Câmara. Esses dois caras juntos, Eduardo Bolsonaro e esse Araújo, eles destruíram todas as pontes diplomáticas que o Brasil construiu ao longo de um século, e não foi só com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos foi porque eles fizeram campanha para um candidato, né? Eles quebraram a regra fundamental da diplomacia. Você não toma lado numa eleição de um país amigo. Você espera para ver o que vai acontecer e se coloca à disposição para manter suas boas relações internacionais. Eles fizeram campanha para o Trump. E é óbvio que o Biden os odeia por causa disso. O Biden tem nojo do Bolsonaro. Né? O Biden vê o Brasil hoje como um país... Claro, não vai tirá-lo debaixo do guarda, é um país importante, o maior país da América Latina, né? E é um país geopoliticamente muito importante para os Estados Unidos, então ele quer manter sob controle. Mas que ele despreza o Bolsonaro não é segredo para ninguém no mundo todo. Então, assim, não há pontes diplomáticas entre o Bolsonaro, entre o Brasil e os Estados Unidos hoje. Só há ruínas. A mesma coisa é a relação do Brasil com a China. A China, que é o maior produtor de insumos, poderia estar nos ajudando muito, né, tendo muito mais boa vontade com o Brasil. A China vem sendo atacada pelo governo Bolsonaro, pela família Bolsonaro e pelo Itamaraty desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Você viu que uma das gravações que pegaram na reunião do Palácio Planalto agora semana passada
ou foi essa semana, foi o Paulo Guedes, o ministro da Economia, né, acusando a China de ter inventado o vírus, uma fake news velha, sem sentido, ideológica, que só idiotas repetem isso hoje nas redes sociais, só os fanáticos. Está lá o ministro da Economia, esse mesmo, que disse que o problema do Brasil é que o filho do porteiro entrou na universidade pelo vestibular, falou que a China tinha inventado o vírus, né? O vírus inventado pelos chineses. Então a gente não tem pontes diplomáticas, então o mundo não liga para a gente, ao contrário da Índia, que tem relações internacionais muito mais consolidadas do que nós temos. Mas, claro, também tem um fator de que a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Então, controlar a doença na Índia do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista sanitário, muito mais importante do que controlar no Brasil, que é um país da América Latina, América do Sul. Né? A China pode, ela sim, virar um epicentro incontrolável da doença. Então, assim, epidemiologicamente, você tem que controlar a doença na China. Na Índia. Mas, assim, é claro que eles têm muito mais boa vontade, porque a Índia não destruiu as pontes diplomáticas da maneira como nós brasileiros destruímos, né? De todos os sentidos. O Brasil é um pária hoje no cenário internacional, né? Leandro, muito obrigada pelas suas colocações, muito bom aqui ouvir as suas análises, é sempre um prazer falar com você aqui no programa Bom para Todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nama. Bom fim de semana para você e para todo mundo que está nos vendo. Um beijo. Um beijo. Nós conversamos aqui com o jornalista Leandro Fortes. Pessoal,